Você já parou para se perguntar quem realmente é? O que define a sua essência e por que certas coisas o atraem ou o assustam? E mais, quem controla lá no fundo as suas escolhas e os seus medos? Hoje, vamos mergulhar em um universo profundo e fascinante: os mistérios do inconsciente. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, dedicou sua vida a decifrar o lado oculto da mente humana. Mas o que ele descobriu foi muito além da ciência. Foi uma verdadeira revelação sobre a natureza humana e o universo espiritual. Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar a sua visão sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Carl Jung não era um psicólogo comum. Ele foi além das teorias racionais, investigando os mistérios mais profundos da mente humana. Para ele, o inconsciente não era apenas um depósito de memórias reprimidas, mas uma fonte rica de símbolos, arquétipos e energias que moldam nossa vida e nosso destino. Jung acreditava que o inconsciente era uma porta para um universo maior, cheio de sabedoria e conhecimento, esperando para ser revelado. O que significa então entender o inconsciente? E como as teorias de Jung podem ajudar você a descobrir aspectos de si mesmo que talvez estejam escondidos nas sombras? Hoje, vamos explorar conceitos como arquétipos, a sombra, o inconsciente coletivo e o processo de individuação, e como cada um desses elementos pode ser a chave para entender a sua própria essência. Pronto para uma jornada ao centro do seu ser? A sombra, o lado oculto que você evita encarar. Imagine todas as características que você nega em si mesmo, aquilo que você esconde até mesmo dos seus próprios pensamentos. Esse lado oculto é o que Jung chamou de sombra. A sombra não é algo a ser ignorado ou combatido, mas sim algo a ser compreendido. Ela guarda todos os aspectos reprimidos da nossa personalidade, sentimentos, desejos, impulsos, que a sociedade ou nossa própria consciência julgaram como inaceitáveis. A sombra é a chave para entender os comportamentos que parecem incompreensíveis, aquelas explosões de raiva, os julgamentos que fazemos dos outros e até mesmo nossos maiores medos. Quando confrontamos nossa sombra, temos a chance de integrar essas partes reprimidas e descobrir um poder enorme para viver de forma autêntica e plena. A sombra é um reflexo das partes que rejeitamos de nós mesmos, e é justamente essa rejeição que faz com que ela ganhe tanta força e impacto na nossa vida. Imagine que, ao esconder certos sentimentos ou impulsos, você os empurra para o fundo da mente, mas eles continuam existindo, agindo de forma indireta. Assim, quando menos esperamos, essa energia reprimida emerge, geralmente nos momentos de estresse ou de descontrole, como uma onda que já não conseguimos conter. A sombra, portanto, nos faz lembrar que o que negamos em nós pode nos dominar de forma inesperada se não for devidamente compreendido. É intrigante perceber que, muitas vezes, o que mais criticamos nos outros são reflexos das nossas próprias sombras. Por exemplo, se alguém se sente incomodado com a arrogância alheia, pode ser que esteja projetando uma característica reprimida dentro de si. Jung chamava isso de projeção, um mecanismo psicológico em que o que evitamos enxergar em nós mesmos é jogado nos outros, como um espelho. Ao entender a sombra e as projeções que fazemos, ganhamos clareza sobre nossos próprios comportamentos e reações. E essa consciência nos permite parar de culpar os outros pelo que é, na verdade, um aspecto interno nosso. A integração da sombra é um processo profundo que exige coragem, pois confrontá-la significa enfrentar nossas vergonhas, culpas e angústias mais intensas. No entanto, essa jornada vale a pena, pois ao aceitar e integrar as partes de nós que antes rejeitávamos, sentimos uma sensação de liberdade e plenitude. Essa integração não significa ceder aos nossos impulsos reprimidos, mas sim aceitá-los e aprender a direcioná-los de maneira saudável. A aceitação da sombra nos permite usar essa energia como força construtiva, transformando o que antes era visto como negativo em algo que nos fortalece. Quando deixamos de encarar a sombra, vivemos em uma constante guerra interna, onde partes de nós brigam para serem aceitas. Esse conflito
pode gerar sentimentos de frustração, ansiedade e até doenças físicas, resultado de uma mente em desequilíbrio. Assim, integrar a sombra não só traz paz emocional, como também fortalece nossa saúde como um todo. Ao abraçar a nossa totalidade, paramos de brigar conosco mesmos e encontramos um novo equilíbrio que se reflete em todas as áreas da nossa vida, nos permitindo viver com menos culpa e mais autenticidade. Jung acreditava que aceitar a sombra era um passo essencial para a individuação, o caminho de autodescoberta em direção à nossa verdadeira essência. A sombra, em última análise, não é nossa inimiga, mas uma aliada que nos revela o que ainda precisa ser curado e compreendido. É um convite a uma vida mais completa, onde os aspectos que escondíamos se transformam em partes da nossa força. Encarar e integrar a sombra é descobrir que a plenitude só é alcançada quando reconhecemos todos os nossos lados, mesmo aqueles que inicialmente nos causam desconforto. Mas a pergunta que fica é: você está pronto para encarar a sua própria sombra? O inconsciente coletivo, o mistério compartilhado por toda a humanidade. Para Jung, existia mais do que apenas o inconsciente individual, aquele que carrega as memórias da nossa vida pessoal. Ele descobriu que havia algo muito maior e mais profundo, o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é um reservatório de experiências, símbolos e imagens universais que todos nós, em qualquer época e lugar, compartilhamos. Jung chamou essas imagens de arquétipos, e eles estão presentes nas histórias, mitologias e religiões ao redor do mundo. Arquétipos como o herói, o sábio, a mãe e o guerreiro existem em todas as culturas e evocam as mesmas emoções e reações. São forças ancestrais que influenciam quem somos e como nos comportamos. Quando reconhecemos esses arquétipos em nós, ganhamos o poder de entender os ciclos e padrões que parecem se repetir em nossa vida. Os arquétipos presentes no inconsciente coletivo são mais do que símbolos, pois atuam como padrões fundamentais da psique humana, moldando nossas histórias, crenças e até comportamentos. Por exemplo, o arquétipo do herói não está apenas nos mitos antigos. Ele se manifesta em qualquer pessoa que enfrenta desafios para superar as adversidades. Esse herói pode ser tanto o guerreiro em batalhas lendárias, quanto a pessoa comum que luta contra suas próprias limitações. Reconhecer essas figuras no nosso inconsciente coletivo nos permite enxergar nossa própria jornada de vida com uma nova profundidade, percebendo que enfrentamos lutas semelhantes às de nossos ancestrais. Outro arquétipo poderoso é o da mãe, que representa não apenas a figura materna literal, mas também a nutrição, a proteção e o conforto universal. Esse arquétipo está presente nas divindades femininas das mitologias e nas figuras que associamos ao cuidado e à criação. No inconsciente coletivo, a mãe simboliza a segurança e o acolhimento que todos buscam, independentemente de suas culturas ou épocas. Jung viu nesse arquétipo uma energia que todos carregam dentro de si e que influencia as relações, a busca por pertencimento e a maneira como nos conectamos uns com os outros e com o mundo. A presença do arquétipo do sábio também revela um desejo humano profundo por conhecimento e compreensão das verdades da vida. Essa figura, que aparece como o ancião, o mestre ou o conselheiro, representa a busca pela sabedoria e pelo autoconhecimento. É interessante notar como todas as culturas possuem histórias de pessoas que abandonam o mundo comum para buscar a verdade. Essas histórias refletem uma necessidade universal de entender o que está além das aparências. Quando acessamos essa parte do inconsciente coletivo, conectamos-nos com a sabedoria ancestral, que pode guiar nossas escolhas e nos ensinar a valorizar o aprendizado e a experiência. A importância do inconsciente coletivo também se revela na forma como ele conecta todos os seres humanos. Mesmo sem perceber, carregamos dentro de nós as histórias e experiências de nossos antepassados, que viveram e enfrentaram os mesmos desafios essenciais da vida. Esse inconsciente coletivo é uma ponte que nos liga aos outros, pois no fundo todos compartilhamos as mesmas questões: amor, perda, crescimento e busca por sentido. Ao entender esse vínculo,
desenvolvemos uma sensação de pertencimento e compaixão pelos outros, reconhecendo que somos parte de algo muito maior do que nossa própria individualidade. Acessar o inconsciente coletivo é uma oportunidade de descobrir quem realmente somos e de encontrar respostas para questões que sempre nos acompanharam. Não se trata de mergulhar em algo sombrio e desconhecido, mas de explorar um campo rico e cheio de significado, onde as respostas para nossos dilemas estão ocultas, esperando para serem descobertas. Ao explorar esse inconsciente, permitimos que essas forças arquetípicas nos guiem em direção ao crescimento e à autocompreensão, abraçando a riqueza que existe em cada símbolo e em cada imagem ancestral que compõe a totalidade da psique humana. Será que o herói dentro de você já tentou sair? Ou o sábio está esperando para guiar seus passos? O processo de individuação, o caminho para a sua essência verdadeira. Individuar-se é como descobrir a joia escondida que você realmente é. Para Jung, o processo de individuação era o caminho de autodescoberta que cada um de nós é chamado a trilhar. Esse processo envolve enfrentar a sombra, integrar os arquétipos do inconsciente e encontrar o equilíbrio entre nosso eu consciente e inconsciente. A individuação não é fácil, mas é o caminho para uma vida mais plena e autêntica. Ao longo da nossa vida, passamos por diversas transformações, e cada uma delas nos leva para mais perto daquilo que somos de verdade. Mas para alcançar essa essência, é preciso coragem para mergulhar no desconhecido, no mistério do inconsciente e aceitar todas as partes de nós mesmos. O processo de individuação começa quando reconhecemos que há mais em nós do que a superfície visível e conhecida. Essa jornada exige o abandono das máscaras sociais e das falsas identidades que construímos ao longo do tempo. Cada etapa de autodescoberta nos desafia a enxergar além do que já conhecemos sobre nós mesmos. Jung acreditava que, para alcançar nossa essência, precisávamos deixar de lado a necessidade de agradar aos outros e, em vez disso, mergulhar fundo no que realmente nos define. A individuação, portanto, é uma espécie de renascimento, um retorno ao que fomos destinados a ser desde o princípio. Ao longo desse caminho, deparamos com facetas de nossa personalidade que muitas vezes parecem conflitantes. Encontramos, por exemplo, forças dentro de nós que pareciam escondidas ou emoções reprimidas que agora precisam ser compreendidas e aceitas. Cada parte que integramos nos faz mais fortes, pois ao invés de tentar ser apenas o que é aceitável, nos tornamos completos. Esse processo de integração é o que transforma a individuação em uma jornada poderosa, em que cada passo dado nos aproxima mais do que é essencial e genuíno em nós mesmos. A individuação também nos leva a lidar com os arquétipos que carregamos em nosso inconsciente, reconhecendo sua influência e aceitando sua presença. Esses arquétipos, como o herói ou o sábio, nos ajudam a entender padrões que se repetem em nossa vida, orientando nossas escolhas e reações. Quando aceitamos esses arquétipos e os trazemos à luz da consciência, eles se tornam aliados na nossa jornada. Cada um desses símbolos interiores revela um aspecto da nossa alma, e cada um deles é uma peça indispensável na construção da nossa identidade verdadeira. À medida que avançamos nesse caminho, percebemos que a individuação é, na verdade, um processo de libertação. Libertar-se da necessidade de corresponder a expectativas externas e das limitações impostas pelo medo e pela autoimagem idealizada. Cada insight que ganhamos nos aproxima de uma vida mais plena, onde nossas ações refletem quem realmente somos. Essa liberdade é o que torna o processo de individuação tão transformador e intenso, pois nos dá a coragem de viver de acordo com nossa verdade, sem máscaras ou mentiras. Individuar-se é descobrir uma paz interna que só existe quando estamos em harmonia com todas as partes de nós mesmos. Não significa alcançar uma perfeição ideal, mas uma completude que abraça nossas luzes e sombras. Jung acreditava que, ao final desse processo, nos tornamos não apenas mais conscientes, mas também mais compassivos e compreensivos, tanto com nós mesmos quanto com o mundo. A individuação, portanto, não é apenas um caminho pessoal,
mas uma transformação que ressoa em nossas relações, em nossa visão de vida e principalmente no modo como vivemos e enxergamos o sentido da nossa existência. Afinal, quem é você de verdade? Enquanto percorremos essa jornada de autodescoberta, uma das maiores dificuldades é acessar o potencial escondido em nosso próprio subconsciente. Existe um método especial que pode ajudar você a desbloquear todo o seu poder interior e a acelerar o processo de individuação. Acesse o link na descrição e descubra como é possível despertar essas forças adormecidas, superando limitações e manifestando sua verdadeira essência. Os sonhos. Mensagens do inconsciente. Você já teve um sonho tão intenso que parecia carregar um significado profundo? Para Jung, os sonhos são a linguagem do inconsciente. Cada imagem, cada sensação e até mesmo os elementos aparentemente sem sentido carregam mensagens ocultas. Em vez de algo aleatório, os sonhos são um verdadeiro portal para o inconsciente coletivo e para as partes ocultas de nós mesmos. Ao interpretar nossos sonhos, podemos entender melhor nossos medos, nossos desejos e até mesmo nossas potencialidades inexploradas. É o inconsciente falando diretamente com a nossa mente consciente, tentando revelar o que precisa ser trabalhado, enfrentado ou compreendido. Para Jung, os sonhos são uma expressão direta do inconsciente e funcionam como um espelho da alma. As imagens simbólicas que surgem durante o sono não são meras reproduções do dia a dia, mas representações de algo mais profundo que não conseguimos acessar no estado consciente. Por meio dos sonhos, o inconsciente encontra uma forma de expressar os conflitos internos, as emoções reprimidas e até os traços ocultos da personalidade. Cada elemento do sonho, por mais estranho que pareça, possui um significado único e pessoal, que, ao ser interpretado, pode revelar verdades ocultas sobre quem realmente somos. Os sonhos frequentemente utilizam uma linguagem simbólica universal, conectada aos arquétipos do inconsciente coletivo, como o herói, o mentor ou a jornada. Esses símbolos universais nos ligam a experiências comuns a toda a humanidade, como o amor, o medo e a busca pela verdade. Sonhar com uma casa, por exemplo, pode simbolizar nosso próprio eu, com cada cômodo representando diferentes aspectos de nossa personalidade. Quando compreendemos esses símbolos, ganhamos uma nova perspectiva sobre nossas experiências e conseguimos explorar questões que talvez fossem difíceis de acessar diretamente. Para Jung, o processo de análise dos sonhos não deve se limitar a interpretações literais. Em vez disso, é necessário observar as emoções e os contextos envolvidos em cada sonho, pois cada detalhe pode carregar um significado que vai além do óbvio. Muitas vezes, os sonhos revelam medos e desejos que reprimimos no cotidiano, forçando-nos a confrontar verdades que preferíamos ignorar. Sonhos recorrentes, por exemplo, podem indicar que algo precisa ser resolvido ou enfrentado em nossa vida, algo que estamos evitando, mas que o inconsciente insiste em trazer à tona. Outro aspecto fascinante dos sonhos, segundo Jung, é que eles podem nos orientar, funcionando como uma espécie de bússola interna. Em momentos de dúvida, nossos sonhos podem fornecer insights valiosos sobre o caminho a seguir, trazendo clareza para decisões difíceis. Por mais enigmáticas que sejam as imagens oníricas, elas refletem nossa realidade interna e podem ajudar a encontrar respostas para questões importantes. Interpretar e ouvir essas mensagens pode ser um caminho de autodescoberta e crescimento, revelando nossa verdade interior e fortalecendo nossa intuição. Além disso, os sonhos podem servir como um canal de cura emocional. Traumas e experiências dolorosas podem ser trabalhados nos sonhos, onde a mente tem liberdade para expressar o que, em estado consciente, reprimimos. Em muitos casos, confrontar essas emoções durante o sono permite que elas sejam liberadas e integradas, promovendo um alívio emocional. Através desse processo de cura onírica, encontramos alívio para sofrimentos antigos e uma maior compreensão de nós mesmos, o que torna os sonhos ferramentas poderosas de autoconhecimento e transformação interior. Tenho um vídeo exclusivo sobre sonhos que postei ontem. Então, o que os seus sonhos estão tentando lhe dizer?
Entender o inconsciente é entender a si mesmo em uma profundidade que poucos ousam alcançar. Jung nos ensina que o nosso verdadeiro ser está além das aparências, escondido nas sombras do inconsciente e em símbolos que carregamos de gerações passadas. Conectar-se com esses elementos é o caminho para uma vida autêntica e plena. Se você sente que essa mensagem tocou algo profundo, compartilhe este vídeo com alguém que também está buscando respostas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Vamos juntos desvendar os mistérios da mente e do espírito. Qual parte do inconsciente você acredita que precisa explorar mais?